Olá! Bora mergulhar fundo no relatório mensal do BTCI11, o Fundo de Crédito Imobiliário do BTG Pactual. A gente vai destrinchar os números, a estratégia e o que esperar daqui para frente para entender direitinho o que está acontecendo com esse fundo. Então vamos lá! Mas antes de tudo, vale a pena pensar, né? Como é que aquelas manchetes sobre economia que a gente vê todo dia no jornal de fato impactam um fundo imobiliário como o BTCI11? É exatamente essa conexão que a gente vai explorar agora, começando pelo cenário geral. E para a gente entender como o fundo está se saindo, primeiro a gente precisa entender o campo onde ele está jogando. Vamos dar uma olhada nesse clima econômico, que é o que, no fim das contas, dita as regras do jogo. Olha só que interessante. No cenário global, a gente tem duas histórias bem diferentes acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, aqui no Brasil, o Copom, que é o nosso Comitê de Política Monetária, já está dando sinais claros de que vai começar a cortar os juros. Do outro lado, lá nos Estados Unidos, o Federal Reserve está preferindo a cautela, segurando as taxas por mais um tempo. E essa diferença de direção é crucial. Agora, focando aqui no Brasil, a grande notícia para o mercado imobiliário é essa perspectiva de juros mais baixos. Isso é música para os ouvidos do setor. Claro, a inflação de serviços ainda é um ponto de atenção, mas, no geral, os dados mostram que a economia está firme, está resiliente. Isso prepara um terreno que pode ser bem fértil para os ativos do fundo. Beleza, com esse panorama em mente, vamos para o que realmente interessa para quem investe, os números. Afinal, como o BTCI11 performou e, o mais importante, quanto isso significou em pagamentos. E tá aí o número principal do mês. O fundo distribuiu quase 10 centavos por cota, para ser exato, 0,097. Esse é o resultado que chega direto no bolso de cada cotista. E para colocar isso em perspectiva, esse pagamento representa um dividend yield anualizado de 13,2%, com base no valor de mercado da cota. Poxa, é um número bem expressivo que com certeza coloca o fundo em destaque. E só para a gente ter uma ideia do tamanho da operação, o fundo tem quase R$ 1 bilhão em patrimônio líquido e está chegando perto de 200 mil cotistas. Isso mostra a relevância e a escala do que a gente está analisando aqui. Mas como é que o fundo gera esses resultados? Bom, a resposta está na composição da carteira dele. É ali que a gente consegue ver a estratégia funcionando na prática. A maior parte do portfólio, 81%, está alocada nos famosos CRIs, os Certificados de Recebíveis Imobiliários. Isso quer dizer que o fundo investe principalmente em papéis de dívida do setor imobiliário e não diretamente nos imóveis físicos. E aqui, olha, aqui está o pulo do gato da estratégia. Praticamente toda a carteira de CRIs, 95%, está atrelada ao IPCA, o nosso índice de inflação. Essa concentração massiva em ativos corrigidos pela inflação é a peça-chave para entender o otimismo do gestor com a queda dos juros. Dentro do mercado imobiliário, o foco principal é bem claro: o setor de logística, com 58% da carteira. Isso indica uma aposta forte em galpões e centros de distribuição, um segmento que é simplesmente vital para a economia moderna. Bom, teoria é uma coisa, mas ver na prática é outra, né? Para entender como tudo isso funciona de verdade, nada melhor que um exemplo concreto. Vamos analisar a principal movimentação do fundo neste último período. A grande novidade do mês foi a aquisição do CRI XPLG, e isso não é só mais uma compra. É um exemplo perfeito da tese de investimento do fundo em ação, preto no branco. O fundo está sempre de olho em ativos como este aqui, modernos, super bem localizados e essenciais para a infraestrutura do país. A operação XPLG financia exatamente este tipo de portfólio de altíssima qualidade. E vamos aos detalhes que são bem interessantes. O CRI financia um portfólio alugado para um inquilino de primeira linha, ninguém menos que o Mercado Livre. E a taxa também é muito atrativa. Correção da inflação mais um prêmio de 8,90% ao ano. Uma combinação bem forte. Um termo importante aqui é o LTV, ou Loan to Value. Ele basicamente mede o tamanho da dívida em relação ao valor da garantia. Nessa operação, o LTV é inferior a 50%, o que significa que existe uma margem de segurança enorme, tornando o investimento mais conservador e com um risco menor. Certo, depois de analisar o presente, vamos olhar para o futuro. Qual é a visão do gestor do fundo para o restante do ano de 2026? O que vem por aí? Essa citação do relatório resume tudo. O otimismo está diretamente ligado a esse cenário de queda de juros. A aposta é que o ambiente econômico vai melhorar e o fundo já está posicionado para se beneficiar disso.
Então, o ponto crucial é este. Quando as taxas de juros futuras caem, os títulos que pagam um prêmio fixo acima da inflação, que são justamente os que o BTCI-11 possui, se valorizam. É uma relação direta que favorece e muito a estratégia do fundo. E para finalizar, fica a reflexão. Num cenário de juros mais baixos, o que muda para o mercado? Quais serão as novas oportunidades e os novos desafios para o investimento imobiliário? Essa é a grande questão para a gente acompanhar de perto nos próximos meses.